Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui no Congresso da Brasp, em 2017, em Salvador, Bahia, um lugar muito lindo, acabando de sair do simpósio da Danone, que teve como participantes, como palestrantes, o Dr. Ricardo Rosenfeld e o Dr. Arthur Van Zanten, da Holanda. A palestra do Dr. Ricardo foi sobre microbioma, a importância que o microbioma tem hoje na nossa vida, que nós reconhecemos, que sempre teve essa importância, mas hoje nós reconhecemos essa importância na nossa vida, tanto no dia a dia, na nossa vida saudável, como na nossa vida de pacientes. E a importância desse microbioma dentro da UTI, definindo muitas vezes os destinos do paciente e a evolução do paciente dentro da terapia intensiva. Então, o Dr. Ricardo falou de como a própria doença altera completamente o estado do microbioma, transformando muitos organismos que não eram patogênicos em organismos agressivos e patogênicos e permitindo o crescimento e a emergência de outros micro-organismos extremamente patogênicos e prejudiciais que, na realidade, estimulam a inflamação da parede intestinal, estimulam a inflamação sistêmica e que pervertem a nossa imunidade. Existem várias possibilidades que se abrem à nossa visão, como perspectivas para podermos modificar essa microbiota antes da internação hospitalar ou durante a internação hospitalar, no sentido de melhorar a evolução desses pacientes, mas existem ainda algumas poucas coisas que nós podemos fazer hoje de prático para impedir, na realidade, que esse microbioma se torne extremamente patogênico, mantendo bactérias potencialmente patogênicas pacificadas. Uma das medidas muito importantes é nós adotarmos sempre a política de uma nutrição enteral precoce, o mais precoce possível, porque a nutrição enteral mantém o alimento na luz intestinal e mantém as bactérias potencialmente patogênicas mais tranquilas, porque existe um alimento na luz para que elas se nutram. Pensando nesse aspecto, as dietas menos processadas, ou seja, as dietas poliméricas, e dietas que contêm, por exemplo, elementos prebióticos que servem como alimento para as bactérias, teriam mais interessantes, porque essas dietas, com seus resíduos, atingiriam porções mais distais do trato gastrointestinal, justamente onde existe o maior número de bactérias. Então, na realidade, uma norma é uma pequena atitude nossa, mas é uma atitude muito prática e uma atitude muito factível, frente a todas as outras que se abrem de perspectiva, é introduzirmos para esses nossos pacientes uma dieta enteral de preferência menos processada, com fibras, desde que o paciente não tenha uma contraindicação para fibras, e o mais precocemente possível, justamente para tentar equilibrar um pouco mais essa microbiota. Várias outras perspectivas se avizinham, mas precisam ainda do crivo do tempo para se tornarem realmente terapêuticas sólidas, tipo transplante fecal, tipo aumento da quantidade de fósforo no muco da luz intestinal e uma série de outras possibilidades que se avizinham. Na palestra do Dr. Van Zanten foi sobre uma coisa que realmente nos inquieta muito, principalmente aqueles que trabalhamos com terapia nutricional dentro da terapia intensiva. Qual a meta calórica proteica ideal? Qual a quantidade proteica ideal que um paciente deve receber? Existe um momento ideal para se fornecer essas proteínas? E a tônica dessa palestra foi mostrar que, muito provavelmente, nos primeiros dias de internação na UTI, principalmente, não se sabe dizer direito, mas talvez os primeiros 72 horas sejam muito cruciais, mas talvez os primeiros 5 dias são momentos em que o paciente tem, por exemplo, uma produção endógena muito grande de substratos energéticos, que isso provém da própria resposta metabólica ao trauma. A própria resposta metabólica ao trauma faz com que você utilize como substrato energético proteína, glicose e lipídios. Isso é uma resposta de sobrevivência e é uma resposta que não é abatida por qualquer tipo de interferência nutricional. Então, nos primeiros 3, 4 ou 5 dias, nós vamos citar principalmente as primeiras 72 horas, essa produção endógena de substratos é muito grande, nós não conseguimos acessá-la e nós não conseguimos abatê-la. Então, qualquer tipo de suporte nutricional muito agressivo neste momento se soma a esses substratos endógenos que o próprio paciente produz para a sua sobrevivência e pode levar muito frequentemente esse paciente a uma hiperalimentação com prejuízo da sua evolução, com prejuízo do seu equilíbrio. E talvez isso explique por que esses trabalhos que mostram que o início de uma nutrição parenteral precoce ou de uma terapia nutricional muito agressiva precocemente cause pior evolução do paciente em vez da melhor evolução do paciente, embora a literatura ainda seja controversa. Um outro mecanismo citado foi o mecanismo da autofagia, que seria aquele mecanismo da reciclagem celular que de alguma forma é inibido pela entrada de alimentos.
Se nós acreditarmos na autofagia e acharmos que a autofagia é um processo importante para a sobrevivência celular e para a sobrevivência do paciente, justamente nessas primeiras 72 horas de internação é que nós precisamos mais de autofagia. E neste momento a entrada de uma quantidade muito grande de alimentos bloquearia esse mecanismo e talvez trouxesse prejuízo para os nossos pacientes. Ou seja, o que ele propõe é que nós enxerguemos o paciente ao longo de toda a sua jornada hospitalar e não simplesmente como paciente de UTI. Um outro dado importantíssimo é que o paciente de UTI não pode ser encarado como um paciente único. Não existe paciente de UTI. Existe uma população totalmente mista, totalmente heterogênea, com subgrupos diferentes, muito provavelmente com necessidades específicas. Então, a recomendação da palestra do Van Zanten é que, num primeiro momento na UTI, primeiros 3 dias, principalmente até o 4º dia, não se preocupar em atingir meta calórica e não se preocupar em atingir meta proteica. Vamos dar de preferência, via nutrição enteral, aquilo que o paciente precisa. E a nutrição parenteral suplementar não estaria indicado nesse momento, porque ela facilita muito a hiperalimentação, porque é muito fácil você atingir uma meta calórica e proteica via nutrição parenteral. A partir do 4º dia de internação, sim, baseados em calorimetria indireta, se possível, podemos começar a ajustar a meta calórica e proteica desse paciente, com mais calorias, com mais proteínas, até o momento que o paciente sai da UTI para uma fase franca de recuperação, onde aí sim, provavelmente, o nosso investimento nutricional em termos calóricos e em termos proteicos seja o máximo, aumentando cargas proteicas para 2,2, para 2,3 gramas por quilo por dia e, eventualmente, uma carga calórica para 30, 35 ou mais calorias por quilo por dia, numa fase nítida de reabilitação, onde o paciente já tem uma janela anabólica e não se encontra naquela resistência anabólica da terapia intensiva. E essa foi a tônica da palestra do Dr. Van Zanten. Provavelmente exista um momento para se dar uma carga proteica correta, e um momento para se dar uma carga proteica correta mais baixa, e um momento para se dar uma carga proteica correta mais alta, dependendo do estágio em que se encontra o paciente. E é preciso que nós tenhamos ainda conhecimento e mais estudos científicos para definir muito bem que momentos são esses dentro da terapia intensiva e que populações de pacientes se beneficiam desta ou daquela estratégia.